Pai amado e bendito, nós estamos na Tua presença, Senhor, vivenciando esse tempo, Deus, de tantas incertezas humanas, de tantas incertezas científicas, de tantas incertezas, ó Deus, midiáticas, mas nós estamos aqui firmados e focados no Senhor. O que seria de nós se não fosse a nossa fé, se não fosse a presença do Senhor em nosso coração, para que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a tanta dificuldade, nós possamos estar passando por isso, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos suportado até aqui. Pedimos ao Senhor que visite aquelas pessoas que estão, ó Deus, passando e padecendo necessidades físicas já, alimentos, Senhor. Manda os Teus anjos, manda os Teus filhos, para que eles possam abrir os olhos e ver as necessidades dos que estão próximos deles, e assim possam receber a Tua visitação. Pai, nessa noite nós entregamos a nossa mente, o nosso espírito ao Teu Espírito Santo, para que Ele ministre a nós, e essa noite seja uma noite de fato, Deus, de transformação. Queremos experimentar o sobrenatural do Senhor a cada dia, mas ensina-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu não vou ler todo o texto, porque é muito grande o capítulo 18 de 1 Reis, são 46 versículos, né? Mas eu vou ler aquilo que é importante ler. Eu vou ler até o versículo 7, a primeira parte dele. Então, capítulo 18 de 1 Reis, do versículo 1 ao versículo 7, a primeira parte. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Eu vou ler um pouco mais para dar um sentido a essa segunda parte. Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao meu senhor, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Só lembrando um pouco o capítulo 17, desde que a gente começou a estudar, nós vimos o aparecimento do profeta Elias de uma forma milagrosa. Aliás, é um dos profetas que não tem paternidade nem maternidade, não existe histórico dele. Ele aparece no momento aqui da história e aparece com uma grande missão de ser a boca de Deus para o rei Acabe, rei de Israel. E ele vem, faz a sua missão, cumpre a sua missão, e logo em seguida Deus o tira. Você sabe que ele foi para o ribeiro de Querite, ficou lá cerca de 6 a 8 meses, e de lá, quando o riacho secou, Deus o enviou para Sarepta, ou Zarefate, como algumas traduções trazem, e lá em Zarefate ele foi sustentado por uma viúva pobre, que tinha um filho e que só tinha farinha e um pouco de azeite, disse que não tinha mais suprimento, e Deus disse, através de Elias, que ela fizesse o que ela tinha lá, trouxesse um pequeno bolo para ele, depois fizesse para ela e seu filho, e que não faltaria azeite nem farinha na sua botija, na sua casa. E de fato assim o foi. No contexto do capítulo 18, nós vamos ver que existe uma cronologia, mais ou menos em torno de 3 anos, mas os estudos mostram, inclusive no Novo Testamento cita, que a seca durou 3 anos e meio.
Quando aquela seca aconteceu, quando chegou o tempo certo, Deus deu uma palavra para Elias. Diz o início do texto, você viu. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. E a palavra do Senhor agora é, segunda vez, vá falar com Acabe. Quando ele chega, ele começa a implementar a sua obediência, o texto já entra aqui falando de uma outra situação. Entra aqui um personagem chamado Obadias, né? Não é o profeta Obadias, mas Obadias, que cuidava das coisas do rei Acabe. E diz que ele temia muito o Senhor Deus de Israel. Ele estava ali sobrevivendo debaixo daquela tirania de Acabe e Jezabel, mas ele cuidava de todas as coisas do rei. Então, sabendo que a sua rainha, a esposa do rei Acabe, Jezabel, estava matando os profetas, e eu percebi aqui, e podemos assim fazer essa inferência, de que Jezabel estava à procura desses profetas para matá-los, né? Então ele, percebendo isso, mandou juntar 100 profetas, ele conseguiu juntar 100 profetas, tamanha era o seu projeto, né? A sua responsabilidade, a sua visão de temor a Deus, que ele junta 100 profetas, esconde numa determinada caverna, 50 numa caverna e 50 na outra, e ele providencia alimento diário para eles, de alguma forma leva comida para alimentá-los durante o tempo que eles estavam escondidos, né, com pão e água. E ele, chegou um tempo que ele cuidava tão bem das coisas do rei, que Acabe chamou ele e disse assim: olha, nós vamos ter que procurar alguma coisa, nós já mandamos algumas pessoas, mas eu mesmo quero ir com você, nós somos responsáveis por isso, nós vamos ao nosso território, nós vamos procurar alguns lugares onde tenha capim mais verdejante, algum tipo de relva para a gente trazer, para cuidar aqui dos nossos animais, para que não precisemos matar nenhum deles. Eu queria destacar duas coisas importantes aqui. Primeiro, que Elias, ele está totalmente à mercê daquela viúva, e quando Deus intervém na vida dele, diz: vá falar com Acabe. Ele já sabia, e o texto diz mais na frente, no capítulo 19, inclusive, de 1 Reis, que Acabe havia procurado, aliás, Obadias vai dizer isso, que não houve lugar onde eles não procurassem por Elias, porque quando Elias deu a profecia para Acabe, a chuva cessou, o orvalho cessou, e dessa maneira eles estavam realmente entrando numa seca prolongada. O que significava isso? Significava que a adoração a Baal, o Baalim, como é dito muitas vezes na Bíblia, que significa uma terminação que diz que ele representa vários deuses ou várias entidades fenícias, né? Ele diz que ele era um dos responsáveis pela chuva. Então, e agora? Cadê Baal? Baal não traz chuva, a gente faz os sacrifícios, a gente faz a nossa adoração a ele, passamos por todo aquele processo e não vem chuva. Então Acabe disse: bom, eu preciso buscar esse homem, porque ele disse que se ele não voltasse a dizer que ia chover, não ia chover. Então ele procurou esse homem em todos os lugares, e Obadias foi um dos homens que saiu atrás de Elias, mas nunca conseguiram chegar, porque Deus não deixou que eles chegassem até o ribeiro de Querite, aonde Elias se encontrava. É muito importante saber que às vezes a gente espera um tempo, a gente padece, a gente não vê a palavra do Senhor chegar, mas tem um dia certo de Deus mandar a sua palavra. Sabe quando é? Quando você não se desconecta de Deus. Elias não se desconectou de Deus em momento nenhum, mesmo padecendo e vivendo com pouca refeição, com pouca alimentação, junto com aquela família da viúva, praticamente se tornou uma família com ela, mas todos os dias ele perguntava: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu creio que eu e você precisamos aprender a todos os dias perguntar para Deus: Senhor, qual é a palavra do Senhor para mim hoje? E é tão simples, irmãos, é tão simples. Esse livro aqui tem muitas palavras, e eu ouvi agora há pouco uma ministração bem curtinha de um pastor Luiz Hermínio, lá de Santa Catarina, de Itajaí,
Ele disse uma coisa que marcou assim rapidamente a minha mente, porque foi muito significativa para aquilo que a gente está falando aqui agora. Ele diz o seguinte: não se preocupe em correr na Bíblia, mas em aprofundar-se na Bíblia. Você pode correr, ele disse que conseguiu ler a Bíblia toda em 3 meses, mas ele disse que a Bíblia em profundidade é infinitamente maior que na sua vida inteira, ele nunca vai conseguir ir totalmente ao fundo. Então, eu estou falando, a Bíblia é o lugar onde Deus fala conosco. Então você pode perguntar para Deus: Senhor, qual é a tua palavra para mim hoje? Qual é a minha missão de hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje? Para que o Senhor me chamou? E Deus pode até dizer assim: pode aguentar, na hora certa eu vou falar para você o que é que você tem que falar ou como você tem que agir. Porque é importante que a gente saiba disso. Eu vou dar um exemplo recente. Eu moro num condomínio e lá embaixo sempre tem um senhor, um morador de rua, está sempre de lá para cá, daqui para lá, pegando seus mulambos e guarda para lá. Eu nunca me acheguei a ele. Mas um dia o Senhor falou comigo assim: eu quero que você fale com ele, eu quero que você proponha uma opção para ele sair da rua. E eu desci, eu estava com meu neto, depois subi e voltei, trouxe café e trouxe 2 pães para ele. E fui me chegando para ele e perguntei: qual é o seu nome? E ele disse: Daniel. Eu falei: você sabe qual é o significado do seu nome? Ele disse: é o homem que foi para a cova dos leões. Aí eu falei: não, qual é o significado do seu nome? Ele disse: eu não sei. Eu falei: Deus é o meu juiz. Aí ele: poxa, que legal, não sabia não. Eu falei: eu vim trazer café e pão para você, e eu queria saber o seguinte, te perguntar: você tem vontade de sair das ruas? Você tem vontade de abandonar o vício do álcool, que eu sei que você de vez em quando está aqui bebendo com seus amigos? Ele disse: eu já fui para um lugar desse de internação e tal. Eu vou resumir a história, só o seguinte: quando uma pessoa, às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, mas a pessoa não quer ser ajudada, né? Mas o que é que eu fiz? Eu fui lá e comprovei aquilo que Deus me mandou. Vai lá e oferece, vai lá e propõe, vai lá e dá uma palavra, né? O resto era com ele. Então, no final da conversa, eu disse: olha, o dia que você tiver vontade de sair das ruas, de ir para um lugar, eu tenho um lugar que eu conheço aqui perto, que eu posso te levar, eu mesmo te levo, eu mesmo cuido de você lá. Então, a gente tem que estar atento para o dia que o Senhor fala conosco. A gente vai falar sobre profecia já já, e eu quero chamar muita atenção de você, porque Deus às vezes vai usar você como boca dele, como Deus usou Elias, como boca dele para falar para o povo e para falar para o rei de Israel. Segundo lugar, diz o texto que fala de Obadias, né? Esse homem que temia muito o Senhor. A palavra diz assim nessa versão, nova versão internacional, diz: e Obadias temia muito o Senhor, tanto é que ele escondeu os profetas. A situação é que ele procurou fazer algumas coisas por temer a Deus, esconder aqueles homens, alimentá-los. Mas nós às vezes não sabemos exatamente qual é a nossa missão. Eu vou explicar por quê. Porque um pouquinho mais na frente, a partir do versículo 8, quando Acabe combina com Obadias que eles vão para 2 regiões, e Acabe vai para um lado e Obadias vai para o outro, olha que jesuicidência. Acabe foi para o lado em que Elias não estava vindo, mas Obadias foi para o lado de onde Elias estava vindo. E ali diz que Elias encontrou Obadias. Versículo 7. No caminho, estava a caminho, Elias o encontrou. E quando Obadias o viu e reconheceu, Obadias inclinou-se ao chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? E ele disse: sou eu mesmo. Vá dizer, volta aí e vai dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Alguns caminhos que a gente se propõe a ir, talvez sejam caminhos muito difíceis, mas há caminhos que Deus vai nos levar a perseguir, que são para cumprirmos a nossa missão. A missão de Obadias não estava terminada. A missão de Obadias também era de ser um portador da palavra de Elias. E é interessante que Obadias começa a falar com Elias, né? Perguntando a ele: mas o que é que eu fiz de errado para o senhor me pedir um negócio desse? Eu vou lá falar com Acabe? O senhor por acaso sabe que meu senhor Acabe mandou procurar você em todos os lugares, como eu mencionei há pouco? E se eu chegar para ele e disser que eu encontrei você, ele vai dizer: por que você não encontrou antes?
e você vai morrer por causa disso. E ele estava com medo, sabe o quê? Às vezes as pessoas que detêm o poder ou as decisões amedrontam as pessoas. E Obadias sabia quem era Acabe, conhecia bem sua rainha também, Jezabel, a matadora de profetas. Mas ele começa a falar, com medo. E versículo 12, ele diz uma frase interessante, ele diz assim: não sei para onde o Espírito de Deus poderá levar você quando eu te deixar. Ou seja, quando eu falar com Acabe, o que você mandou eu falar, meu amigo, ele vai vir e ele vai te encontrar, porque ele sabe o que quer fazer com você. Ele já quis te matar, e ele vai querer te matar agora e vai me matar também. Sendo que ele continuou falando, e Elias, no versículo 15, diz assim: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. O que Elias está dizendo para Obadias? Olha, se você quiser cumprir a missão que eu estou te dando ou não, é problema seu. Mas está decretado por Deus que eu tenho que falar com Acabe. E isso eu vou falar hoje, porque Deus me mandou falar hoje. Eu estava chegando aqui hoje. Então, se você quiser cumprir esta missão, bem. Se você quiser experimentar de Deus a proteção, bem. Se você não quiser, eu vou assim mesmo. Eu fiquei observando um pouco a situação de Obadias. Ele estava tão concentrado no que Acabe podia fazer, e mesmo com a referência de que ele temia muito o Senhor, que ele sequer parou para confiar no que Deus podia fazer. Porque se Elias conseguiu ficar por 3 anos e meio escondido em lugares públicos praticamente, se Elias conseguiu ser protegido por Deus, se Elias deu palavra de que não ia chover nem cair orvalho, e isso aconteceu, ele estava convivendo mais com Acabe do que com Deus. E quando a gente convive mais com pessoas, a gente acredita nas pessoas, ou conhece a personalidade das pessoas, a gente passa a ser especialista nas reações daquela pessoa. O mais importante aqui é que Obadias precisou aprender a obedecer a Deus, e a ser mais do que simplesmente temer a Deus, tem que obedecer a Deus. Elias era um homem de Deus, Elias era profeta de Deus, e falou para ele: vá ao Senhor. Ele deu ordem para ele. Nós vamos ver que Elias é um cara bom de dar ordem, e é o que ele faz. E pensando nisso, queridos, também, quando a gente coloca mais a nossa confiança na palavra dos homens do que na palavra de Deus, ou naquilo que Deus tem para fazer, as coisas podem dar errado. Porque se Daniel tivesse confiado mais na palavra dos homens, ou na palavra do seu rei, Nabucodonosor, ele tinha morrido na cova dos leões. Se José tivesse dado mais crédito ao que os seus irmãos fizeram, ao que aquele padeiro fez com ele na prisão, o que a mulher de Potifar fez com ele, ele não teria chegado onde chegou. Nós precisamos aprender que mesmo aparentemente derrotados, mas estando debaixo da obediência de Deus, nós seremos vitoriosos. Obadias teve a oportunidade aqui de aprender isso e de lembrar da história passada, o que dizer de outros homens de Deus também. Chega um momento então que Obadias vai e cumpre o seu propósito. Quando Obadias cumpre o seu propósito, ele vai e chega para Acabe e diz: Elias está aqui. E se Elias está aqui, ele quer falar com você. Então, Acabe foi ao encontro de Elias, versículo 16. Quando ele viu Elias, quando ele encontrou o profeta, ele vira para o profeta e diz o seguinte: é você mesmo, o perturbador de Israel? Olha que palavra interessante. O rei de Israel, que conhecia o Deus de Israel, né? Ele encontra Elias, cara a cara, já tinha procurado ele para matar, mas assim: é você mesmo, o perturbador de Israel? E com a mesma autoridade, com a mesma intrepidez, com a mesma confiança, com a mesma fé de um profeta, Elias vira para Acabe e diz: não, eu não tenho perturbado Israel.
Você e sua família, a família de seu pai, sim, eles têm perturbado Israel. Por que Elias está dizendo isso? E Acabe entendeu. Porque foi Acabe, foi a permissão de Acabe que trouxe, através de Jezabel e da religião que ela trouxe de seu pai, foi que Israel deixou o conhecimento e o serviço de Deus, pelo menos em termos de aparência e de publicidade, e começaram a seguir aos Baalins, ou aos deuses representados na figura de Baal. Aqui também é citado mais na frente os postes ídolos, né, de Azerá, como alguns dizem. E eu quero mencionar para você como é que Acabe chega diante de Elias e diz exatamente isso para ele: é você que está perturbando Israel? E ele diz: eu não, a não ser você e a casa de seu pai. Quando nós não reconhecemos quem é que está vindo ao nosso encontro, quando nós não reconhecemos os profetas de Deus, nós estamos fadados a ter sérios problemas. Porque quando nós não reconhecemos palavras que vêm do alto, que vêm do céu, a gente pode se perder naquilo que a gente fala. Nós precisamos reconhecer que Deus usa profetas ainda hoje, é o que eu disse que eu ia falar. Existem pessoas a quem Deus, e pode ser eu, pode ser você, que Deus usa profeticamente em alguns momentos, e existem aqueles que Ele escolheu ainda para profetas, como dons espirituais, e dentro dos ministérios, o ministério quíntuplo, que um deles é profetas. Nós precisamos lembrar, queridos, que Deus usa pessoas, às vezes as mais simples possíveis, com autoridade. Pessoas que às vezes você diz: de onde é que apareceu essa pessoa? Quem é essa pessoa que vem falando desse jeito? Porque Acabe deve ter perguntado a mesma coisa: quem é esse cara? Elias, quem é isso? Que vem aqui, me diz que é um profeta e solta na minha cara um monte de coisa, igual ele soltou, e foi embora, desapareceu. Deus às vezes usa as coisas loucas desse mundo. Você conhece esse texto? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são, ou confundir as sábias. Deus pode usar pequenas pessoas. Eu gosto muito de usar como referência aquela menina, escrava israelita, que estava na casa de Naamã, quando Naamã estava leproso. Uma menina que tinha tudo para ter raiva, porque estava escrava, longe da sua família, longe da sua terra, estava trabalhando na casa de Naamã. Quando soube que o seu patrão estava leproso, ela fala para a mulher de Naamã e diz: olha, eu conheço um homem de Deus que pode fazer alguma coisa por ele. Ela foi usada por Deus para que nós tivéssemos o registro dessa história aqui na palavra de Deus. Você pode ser usado no lugar onde você está. Se você estiver conectado com Deus, se você realmente não se afastar de Deus, se você não for apenas um religioso, que talvez Obadias até o fosse, fazendo boas ações, achando que isso ia cobrir ele, mas olha só, ele, inclusive o argumento dele com Elias foi esse: não sei se você sabe, Elias, mas eu cuidei, olha, eu fiz boas obras, eu cuidei de 100 profetas, escondi eles e tal. Isso não adianta muito, porque vai chegar um dia que quando o Senhor voltar e nós quisermos argumentar com ele: mas eu escondi profetas, mas eu dei de comer, eu temi o Senhor, fiz sacrifícios para o Senhor. Ele vai dizer assim: eu nem conheço vocês. Sabe por quê? Porque não adianta dizer o que fazemos, nós precisamos ser diferenciados, temos que ser instrumentos de Deus, e a glória toda é de Deus, o mérito é de Deus. Nós somos devedores eternos, não devemos pagar, porque Jesus pagou por nós, mas devedores, nós somos eternos devedores do Senhor. Portanto, se você acha que pode, com o seu argumento religioso: eu leio a Bíblia todo dia, eu ouço mensagens todo dia, eu faço as minhas preces, ou orações, ou rezas, como você usa, não sei qual é o texto que você usa, mas eu quero dizer para você: não adianta nada se você não estiver debaixo de obediência e de autoridade do Senhor. Elias estava debaixo dessa autoridade, e Acabe teve a oportunidade de reconhecer Deus e seu profeta, mas fez uma piléria com ele, fez uma afronta. Por acaso é você o perturbador de Israel? Ele disse: eu não. Você e sua família são estes que têm perturbado Israel
porque se afastaram do Senhor. É interessante que nós precisamos, nos dias de hoje, eu creio que os dias de hoje, com toda essa pandemia, com toda a oportunidade que a gente está tendo de ouvir mais mensagens, talvez de ler a Bíblia, ler bons livros, nós temos visto e ouvido algumas pessoas falarem alguns absurdos em nome de Deus. Algumas pessoas se arvorarem de se auto-intitularem profetas e não viverem como profetas, não estarem debaixo de obediência. Obediência clara, obediência bíblica, obediência atestada por aqueles que também servem o Senhor. Eu tenho visto realmente algumas palavras, pessoas que querem talvez chamar a atenção, atrair a atenção para suas lives, ou atrair a atenção para aquilo que tem que dizer, receber uma palavra do Senhor e ficam dizendo, gente, olha, eu creio que se o princípio do Antigo Testamento ainda fosse obedecido hoje, de que o profeta que profetiza em nome de Deus e aquilo não acontece, que ele seja apedrejado. Talvez algumas pessoas estivessem aí com as cabeças bem quebradas ou muito machucadas. Eu quero dizer para você que eu creio que Deus pode te usar como boca de Deus, que Ele pode te usar como profeta, Ele pode te usar como salvador de situações, mas você precisa estar conectado. Essa é a palavra mais inteligível nos tempos de hoje. Você deve estar conectado diariamente com Deus. Imagine que foram 3 anos e meio de conexão de Elias com Deus. 3 anos e meio, ele estava conectado todos os dias. Deus, qual é o tempo do Senhor? Deus, qual é o tempo do Senhor? Deus vai dizer assim, no tempo certo eu vou falar com você. Tenha paciência, espere em mim, eu vou te responder, vou te usar. Aprenda nesse tempo que você está aí encostado, fora de cenário. Vá aprendendo, vá cuidando de si, cuide da sua saúde, cuide das coisas que você aprendeu. Ouçam minha voz, eu vou cuidar de você. Eu fico pensando, se quando os corvos traziam comida para ele, traziam carne e pão, né? Se ele não conversava com aqueles corvos, porque ele estava sozinho ali, não tinha mais quem conversar. E ele dizia assim, obrigado, corvinho de Deus, que você trouxe comidinha para mim. Porque tem hora que a gente fica num confinamento assim, que as coisas ficam meio difíceis, né? Atritos e tensão. Nós precisamos aprender a não ficar tensos, buscando na palavra do Senhor toda a orientação que Deus tem para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra mais fundo do que uma espada de dois cortes, ou de 2 gumes, e ela sabe discernir emoções, ela sabe discernir paixões, ela sabe discernir fisiologia, algumas coisas que são do físico, ela sabe. Então é na palavra de Deus que nós vamos aprender a passar por esses dias difíceis que ainda estão por vir, viu? Ainda estão por vir. Continuando aqui no texto, a audácia, a autoridade, audácia por autoridade de Deus, que Elias tem, porque ele chega agora diante do rei. Primeiro ele dá um aviso, que foi lá no capítulo 17. Agora ele chega e diz assim, diante do rei, e dá uma ordem para ele, e ele cumpre. O rei de Israel, diante do perturbador de Israel, que ele disse assim, né? Ele vai e dá essa palavra, e ele diz assim, olha o seguinte, você vai e vai convocar o povo de Israel para encontrar comigo, e você vai trazer todos os profetas de Baal, que eu sei que são 450. Então, ele recebe esta ordem, no versículo 21 em diante, ele recebe esta ordem e vai cumprir. Ele está mencionando, inclusive, os 400 profetas de Aserá, que comeram ou que comem à mesa de Jezabel, sua esposa. Gente, o cara é rei de Israel. O cara é rei de Israel. Já vem com uma palavra de afronta para ele. E Elias, com autoridade, diz, vá chamar o povo, você é rei, e traga os profetas de Baal lá para o Monte Carmelo. Nós vamos ter um embate lá em cima. Eu vou mostrar para você quem é Deus. E Acabe vai, junta todo mundo, traz todo mundo,
Então, versículo 21, Elias dirigiu-se ali, quando todos estavam juntos, Elias dirigiu-se ao povo e disse, gente, aqui ó, uma cena, Elias ainda não tinha falado para o povo de Israel, Elias tinha se apresentado a Acabe somente, e Acabe começou provavelmente, aqui a Bíblia não está dizendo, mas Acabe começou a dizer, apareceu um cara aqui, rapaz, e ele disse que não ia chover só quando ele falasse, e realmente parou de chover, e a coisa está ficando difícil, os súditos de Baal estão ficando inquietos, porque diz que ele não é, então, no Deus da chuva, porque nunca faltou chuva, etc, etc, e ele está lá diante do povo, e ele é o primeiro encontro de Elias com o povo de Israel, e a primeira palavra de Elias não é para Acabe, depois da denúncia que ele fez, ele chega para o povo de Israel, porque a intenção verdadeira aqui não era desmoralizar Acabe, era enaltecer o Senhor, era trazer uma palavra direta para o povo, diante daquela circunstância, porque eles estavam vivendo nesta seca. Ele pergunta o seguinte, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. É interessante que a palavra, no texto original, quando Elias se refere, quando é que vocês vão parar de oscilar? A palavra é dançar. Quando é que vocês vão parar de ficar dançando de um lado para o outro? Elias estava se referindo exatamente aos movimentos cultuais que eles faziam, as prostituições cultuais, as danças, etc., que inclusive eles vão reproduzir isso aqui no Monte Carmelo, na hora do desafio, e ele pergunta exatamente isso, até quando vocês vão ficar dançando de um lado para o outro? Ora, eles não conheciam ainda a palavra lá de Apocalipse que João escreveu, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele diz, até quando vocês vão parar de oscilar? Decidam, se Deus é Deus, sigam-no, se Baal é Deus, sigam ele, mas não dá para ficar brincando de ser alguém como vocês estão fazendo. Quero dizer para vocês que tem muita gente que brinca, tem muita gente que não sabe nem ser como crente. Ele foi batizado, passou por classe de orientação bíblica, ele já leu a Bíblia, ele vai para os cultos, ele vai para o culto da igreja tal, mas ele ainda não sabe exatamente quem é Deus. Você perguntar para ele, quem é Deus para você? Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas. Aí os adjetivos mais lindos e conhecidos aparecem. Deus é maravilhoso, Deus é Pai, não, e fica dizendo adjetivos assim soltos, às vezes outros adjetivos sequenciados, mas conhecer os adjetivos sobre Deus não é conhecer Deus, são informações acerca de Deus, que eu posso ter através da palavra de outros. Então quando Elias confronta, eu queria confrontar você também agora, até quando você vai ficar nessa brincadeira de só procurar Deus quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão mais ou menos melhor, você pula fora, vai viver do jeito que quer, vai adorar os seus deuses, os seus ídolos, pode ser um vício, pode ser um relacionamento errado, pode ser um trabalho que você não gostaria de estar fazendo, mas está fazendo para prejudicar alguém. Até quando você vai ficar dançando de um lado para o outro? Não dá para fazer assim. Você tem que ser direto, você tem que viver de acordo com o que Deus quer que você viva. Após Elias fazer esse confronto que eu estou fazendo com você, há um destaque muito interessante, porque ele diz assim, o autor de 1 Reis diz assim, o povo, porém, nada respondeu. Parece que quando a gente, num primeiro confronto, as pessoas param para ficar pensando naquilo que ouviram, e não entra para o coração, vai primeiro para a mente, não vai para o coração, para as emoções, não vai para o espírito, é bloqueado na mente. Então eles ficam pensando, como assim? O que ele quer dizer com isso? Então as palavras nem se discernem para ele. Quando as palavras vêm de Deus, ele está tão desconectado de Deus que ele não responde nada, porque ele não sabe o que vai responder. Então, o que acontece? Ele vai buscar manifestar e dar oportunidade àquelas pessoas de decidirem se Baal ou se Deus,
se Baal é Deus ou se Deus é Deus. Então, ele sabendo de algumas coisas, eu quero iniciar, antes do confronto de Elias para o povo, eu quero lembrar para você uma coisa. Aqueles adoradores de Baal, aqueles místicos, feiticeiros, embusteiros, falsos profetas, tinham por trás deles, da idolatria, eu quero dizer para você, não sei se você sabe, olha aqui, toda idolatria é demoníaca, porque por trás dos ídolos existe uma figura satânica que quer roubar de Deus a adoração. Portanto, se você foca num ídolo, você está focando no mal, você está focando no inimigo, que disfarça-se, ele disfarça-se de anjo de luz, a palavra diz. Satanás tem esse poder. E eu quero dizer para você que os profetas de Baal realizavam alguns grandes encantamentos também, alguns grandes feitos. Você sabe que no Novo Testamento, quando Paulo enfrentou Simão o Mágico, por exemplo, ele fazia um monte de pirotecnia, e as pessoas seguiam ele fazia adivinhações, mas era Satanás que estava por trás, encoberto disso aí. Então, ele sabia, eu achei isso aqui fantástico, Elias sabia que aqueles homens, 450 pessoas, acostumados a ver e a fazer e a receber algum tipo de transe ou de enfeitiçamento, que eles poderiam também, eu creio que eles poderiam também trazer fogo sobre aquele altar no desafio que Elias fez deles, fez para eles. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Tanto é que o povo nessa hora responde, versículo 24, eu acho que essa é uma boa decisão. Por que que o povo, tão titubeante, respondeu isso? Porque eles já tinham provavelmente visto alguma manifestação daquele tipo. Então disse, está fácil, Baal vai responder com fogo. Eu quero dizer para você que Deus tem autoridade sobre o mal. O mal não faz o que quer, o mal faz o que Deus permite. E naquele dia, Elias sabia que Deus repreenderia os demônios, colocaria suas hostes espirituais do bem, os anjos, para bloquearem a ação do inferno, para que Deus verdadeiramente pudesse repetir na história aquilo que ele fez lá no Éden, lá fora do Éden, desculpa, lá depois do Éden com Caim e Abel, quando Deus mandou fogo do céu e consumiu o altar de Abel, um altar limpo, um altar pronto, um altar interior, um altar aberto para Deus, de conexão com Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Mas ele fez, e o desafio dele foi esse, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Olha só que bacana, ele continua fazendo, então ele diz, olha, tragam 2 novilhos, e vocês vão preparar. Como vocês são muitos, vocês começam primeiro, vocês vão fazendo aí, adiantando, montam o altar que vocês quiserem, no altar que vocês têm aí, e faz, e pode pedir. Vamos lá, eu vou esperar. Um calor, um sol escaldante, porque não tinha chuva. Se não tinha chuva, não tinha nuvem no céu, e a gente vai ver isso também daqui a pouquinho. O que aconteceu? Aqueles homens, 450 profetas de Baal, eu creio que os 400 profetas de Acera também estavam envolvidos, quer dizer, 850 profetas. Porém, o foco de Elias não eram eles 400, eram os 450 de Baal. Porque ele diz, olha, dos profetas de Baal só sobrou eu, vocês são 450. Então vamos lá, prepara aí e manda ver, pode começar a pedir fogo. Gente, eu imagino que baderna foi aquela, que grande baderna. Que grande gritaria e dança sem sentido. Eles começaram a gritar e a rezar, chamar para o Baal, chama. Quando deu meio-dia, Elias, que sabia quem era Deus e que Deus estava do lado dele, sabe o que é que ele fez? Ele desafiou, gente, provocou. A gente às vezes diz assim, não provoca, não provoca, vai que... Não, Elias sabia quem é que estava com ele, quem era o Deus que o tinha mandado ali. Então ele começa a zombar. Versículo 17, diz assim, grita mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele tenha ido viajar, quem sabe? Foi tirar umas férias.
grita mais alto. E aqueles homens ficaram tão já cansados, eles já estavam tão assim tomados de vergonha, que eles começaram a se retalhar com espadas e lanças, e começaram a sangrar, e começaram a falar, e diz o texto que eles estavam em transe, inclusive. Lá no versículo 29 vai falar que eles já estavam em transe, quer dizer, já estavam cansados, sua mente já não sabia mais o que falar, o que pedir, o que fazer, eles já conheciam, já tinham feito todo tipo de mandinga, mas nada. Então, quando foi chegando perto da hora do sacrifício, às 6 horas da tarde, 5 horas, desculpa, 5 para 6 horas, Elias disse, bom, vocês não conseguiram, agora é minha vez, senão o dia acaba e vocês não vão conseguir, então vamos lá. Então, diz que Elias, e ele tinha um companheiro, um acompanhante, que era um aprendiz de profeta, era um moço dele, ajudou ele, juntou 12 pedras, e isso aqui é interessante também, 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, apesar de que Israel estava separado, era o reino do norte, e o reino do sul era Judá. Então, ele pega 12 pedras, e isso era para o povo todo, o Israel de Deus, tanto é que ele menciona isso. E eu teria muitas outras coisas para falar, eu estou andando um pouco mais rápido, para você poder chegar naquilo que é a manifestação sobrenatural de Deus também. Ele chega e ele restaura o altar. Ele reparou o altar, ele pegou o novilho, ele talhou o novilho, botou a lenha, botou o novilho em cima, e ele pegou água. E pelo cálculo que eu fiz aqui, cada uma dessas talhas, e foi levado 3 vezes, ele pediu para eles, os caras, ajudarem, jogando sobre o altar, sobre a carne, sobre a lenha. Mas antes ele fez um rego em volta do altar, e os 150 litros de água que foram jogados em cima, desceram das pedras, eles escorreram para a volta. E estavam lá em volta, estava o altar e a carne estava toda molhada. Você que já fez churrasco sabe que não dá para acender carvão molhado. Madeira molhada não pega fogo. Pois foi o que ele fez, jogou água, 150 litros ali em cima daquela carne, e ele então se ajoelha para orar. Olha, essa agora é o momento áureo, a coroação da missão de Elias, porque ele vem, e eu fiz essa oração repetida em voz alta, em diversas velocidades, lentura, mas como se eu estivesse orando também. Essa oração aqui, descrita, durou entre 30 e 35 segundos. Mas veja bem, ele orou durante 30 ou 35 segundos, e ele disse que ele se ajoelhou diante do altar. Ele se ajoelhou. E imediatamente o que aconteceu? O fogo do Senhor veio sobre o altar e consumiu tudo. Consumiu tudo, de maneira que nem a água que estava em volta ficou ali. Eu não vou entrar nos detalhes, talvez você tenha curiosidade, leia e procure saber onde é que eles acharam água, não estavam em seca e tal. Tem algumas explicações, tanto é que na morte dos profetas de Baal, eles vão para o riacho de Quizon, e lá eles são mortos, né? O riacho ficava próximo de lá. O que acontece naquele momento, irmão? Naquele momento em que Deus responde com fogo do céu. Alguém perguntou, foi raio? Foi uma coisa de fogo? Meu filho, eu não sei. Deus faz do jeito que é. Aqui está dizendo que foi fogo. Ora, se foi fogo e consumiu e derreteu, que seja, mas diz que veio fogo da parte do Senhor e consumiu tudo ali. Queridos, quando alguém confia em Deus, não precisa ter medo, porque Deus consome tudo. Deus, quando a gente se quebranta diante do Senhor e pede, Deus queima, perdoa meus pecados, Deus me restaura, Deus faz a coisa do jeito dele. Pode ser passando por 3 anos e meio de escola, como Elias passou, pode ser um simples ato desse, para manifestar o poder e a glória de Deus, e mais ainda que o ouvido de Deus não está fechado para ouvir orações daqueles que esperam por Ele, daqueles que esperam nele. Dobre seus joelhos onde você está, diante da dificuldade, diante do desafio, diante da oposição, diante do inimigo. Dobre seus joelhos e diga, Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui para cumprir o teu propósito.
Eu estou aqui, Deus, porque eu sei quem o Senhor é, eu conheço a tua história, o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou de Israel, como ele cita. Deus faz todas as coisas conforme o Senhor quer. Deus, fazes o coração do teu povo voltar para ti. Quando ele termina essa oração, aliás, ele nem termina, o fogo desce e consome aquele altar. Que coisa maravilhosa, queridos. Eu imagino a cena, eu fico procurando entender um pouco como esse milagre aconteceu. Mas eu não preciso esperar milagres do passado. Deus tem milagres para mim hoje. Deus tem intervenções hoje. Deus tem manifestações hoje, do jeito que Ele quer. Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. E eu estou falando aqui contra aqueles que ainda se levantam racionalmente, dizendo que os milagres do passado nunca mais vão acontecer. Você não pode dizer uma coisa dessa diante do Deus Todo-Poderoso. Deus tem os seus propósitos. Deus não age de acordo com o que você acha que ele faz. Deus faz como Ele quer fazer, no tempo que Ele quiser fazer, e na ocasião e na era que Ele quiser fazer. Eu queria que, se você tem alguma outra forma de pensar diferente dessa, não faça isso, mas adore o Senhor. Sabe por quê? Depois daquele fogo, aquela labareda, aquela maçã, aquele povo todo lá, o povo que tinha calado e não respondido nada, o povo mesmo que disse, vai lá, manda fogo, Deus que responder com fogo, esse é Deus. Eles caem de joelhos e gritaram prostrados, está escrito, versículo 39, pode conferir. E eles todos prostrados gritaram, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Eu não sei na sua vida como foi que você chegou até aqui, como você está vivendo até aqui, como foi a sua história no passado. Eu não sei, talvez algumas coisas difíceis tenham acontecido com você. Deus não pode mudar o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. Mas Deus pode mudar agora, da agora para frente. E você reconhecer quem é Deus. E você poder dizer de joelhos e prostrados, dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você vai saber, conecte-se com Deus. Porque sabe aqui, ó, finalizando a palavra, o que acontece? Quando essa palavra vem, quando essa adoração vem, então Elias toma a frente e manda que o povo leve os falsos profetas para o riacho de Quizon. E lá os matou. Poxa, mas o que é isso? Matar, olha, eles iam matar Elias. Acabe ia matar Elias, mas ele mandou matar. E Acabe é um cara tão assim, que estava tão sem sentido. Acabe teve a oportunidade ali também de se reconciliar com Deus Todo-Poderoso de Israel. Ele teve a oportunidade de voltar para o palácio e dizer para Jezabel, Jezabel, não vamos mais ter esse negócio de profeta, de Baal, Deus é o Deus de Israel. Não. Então, Elias, conhecendo que era Acabe, e eles passaram o dia ali, eles foram para lá de manhã cedo, já era de tardezinha, ele vira para Acabe e diz, olha Acabe, vai comer e vai beber, vai comer e vai beber, porque eu vou fazer outra coisa. E sabe o que Elias foi fazer? De novo, Elias foi orar. Sabe para quê? Versículo 42b a 45. Ele foi orar para pedir que Deus cumprisse, para pedir, para ele mesmo ver também o cumprimento de Deus. Olha só, não tinha nuvem no céu. Aqui em Brasília a gente vê muito isso. Tem épocas que você não vê uma nuvem no céu. Quando assim, a meteorologia diz, vai chover. Eles estão vendo o que eu não estou vendo. Quando ele fala para Acabe comer e beber, ele diz assim, eu já estou ouvindo barulho de chuva. Ouvindo barulho de chuva. Talvez trovões que só ele tinha ouvido. Porque o fogo que desceu fez um grande barulho. Mas Elias pega e diz assim para ele, eu vou orar. Então ele vai, sobe um pouco mais, vai mais ao alto do Carmelo. Aliás, uma visão linda do Vale do Megido que a gente tem lá, do Monte Carmelo. Eu estive lá e foi emocionante. Ali, Elias se ajoelha, diz que ele agacha e bota a cabeça entre os joelhos e começa a orar. Então ele chama o seu escudeiro ali, o seu auxiliar, diz, vai lá, sobe um pouco mais lá e olha para a banda do mar, vê se tem nuvem. Ele foi lá, ó, não tem nada, ele continua orando, vai lá. Diz que foi 7 vezes, 7, 5 mais 2, 7 vezes. Na 7ª vez que o rapaz veio, ele disse, olha, eu estou vendo uma nuvem, mas o que é essa nuvem? Uma nuvem da mão, olhando daqui, do tamanho da mão de um homem.
Elias se levanta e diz: então vai dizer para Acabe que a chuva chegou. Você diz assim: como assim? Como que a chuva chegou? Tem uma nuvenzinha de nada. O que é uma nuvenzinha de nada para Deus, o Senhor da natureza? Sabe o que aconteceu? Você já sabe. Lê o texto aí e entra no capítulo 19, que você vai gostar muito. Eu quero finalizar falando disso. Mesmo quando as coisas parecem que já estão ganhas, as promessas de Deus vão se cumprir. Procure ver o tempo e as épocas em que isso vai acontecer. Procure diante de Deus, ou pelo menos procure caminhar e anunciar essas coisas, e não desista. Sabe por que foi na 7ª vez que ele viu? Porque 7 na Bíblia, no Antigo Testamento, é o número de Deus, é o número perfeito. Quando ele disse: não, já tem um indício, né? Tem um palito de fósforo que vai virar sol. Ele disse: então Deus está respondendo, eu vou correr. Você lê até o final e você vai entender. Minha palavra para você hoje: Deus tem muita coisa para fazer para você, muita. Mas é preciso você aprender a ver o sobrenatural de Deus, a acreditar que Deus faz muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou imagina que Ele pode fazer. Nós estamos em tempos de desespero, de coronavírus, de enfermidade, né? Nós não desejamos o mal para você. Eu tenho 2 pastores que eu conheci que morreram com o Covid-19. Volto a dizer, eu estava aqui com a minha máscara no início, para quem entrou depois, né? Eu estava com a minha máscara dizendo: não tire a sua máscara, seja cuidadoso, use álcool gel, faça os procedimentos de segurança que precisam ser feitos, tire sua roupa, seu calçado fora, etc. Você já sabe. Mas Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. Eu queria terminar orando por você que está fora de igreja, eu não sei, a você também que está querendo encontrar solução para os seus problemas. Ajoelhe-se diante de Deus, fale com Ele, tenha coragem de conectar-se com Deus, e Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Vamos orar, feche seus olhos ou se ajoelhe e vamos falar com o Senhor. Pai amado, eu encerro esse momento aqui tão prazeroso, Deus, na Tua presença, para falar que a Tua palavra continua viva e eficaz e falando a nós. Pai amado, nós queremos ser usados por Ti como profetas, como servos, como em obediência, Pai. Não queremos ser como Acabe, de coração resistente, mas queremos ser como o povo que naquele momento, vendo a Tua manifestação, se dobrou, se prostrou e disse: eu me rendo, eu atesto, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, nós estamos por ver dias talvez difíceis ainda pela frente, mas nós confiamos no Senhor, que tudo está sob o Teu controle, nada, absolutamente nada, foge ao Teu controle, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Nós confiamos em Ti, Deus. Pai, visita agora aquela pessoa que está ali entravada, ou encravada, ou enferma, Deus Pai, ou com relacionamentos quebrados. Deus, visita essa pessoa agora, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que ela pode imaginar. Manda, Senhor, o Teu fogo consumidor, consome as coisas que estão erradas, porque eu sei que hoje é um dia de vitória. E eu oro assim, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.